Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho a alegria de fazer a abertura da primeira live do Future Health Forum de 2024. Seja muito bem-vindo, Guilherme Barros, nosso primeiro convidado. O Guilherme Barros, ele é administrador e CEO da Sisqualis. Depois o Guilherme vai poder conversar um pouquinho com vocês também sobre o background dele, até de onde ele veio, que eu acho que tem uma história incrível de carreira do Guilherme até ele chegar onde ele está hoje. E a ideia, só para introduzir para todos que estão entrando, a ideia dessas lives é trazer uma vez por mês um dos palestrantes que esteve conosco no Future Health Forum, que aconteceu dia 6 e 7 de setembro desse ano, para que possam compartilhar com vocês as aulas que foram dadas durante o Future Health e que a gente possa disseminar mais esse conhecimento de um evento que foi realmente muito marcante na área da saúde, do futuro da saúde. Houveram discussões incríveis e a gente recebeu muitos elogios e por isso a gente quer compartilhar com vocês e deixar gravado no YouTube esses conteúdos riquíssimos e tenho certeza que vai beneficiar muita gente. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, é uma satisfação te ter aqui conosco como a primeira palestrante da nossa série do Future Health Forum. Bom, obrigado, pessoal, boa noite a todos, vocês aí do TUME, o pessoal que está nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui, porque eu sou um entusiasta da tecnologia em saúde e sou muito fã de vocês, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, porque atinge a última milha lá, que é o paciente, né? Então, a gente às vezes trabalha com algumas coisas que vão para os hospitais, para as operadoras de saúde, para os municípios, e vocês trabalham com a última milha. Então, eu fico muito honrado com esse convite e vou fazer o meu melhor aqui para passar um pouco de conhecimento e a gente ter uma troca legal aqui também, como sempre, eu aprendo nesses eventos. Muito bom. Guilherme, tu quer contar um pouquinho para as pessoas a tua trajetória profissional, que eu acho que é um exemplo aí para muita gente. Pessoal, bom, prazer aqui estar falando com vocês, contando um pouquinho do que a gente faz, né? Mas a minha formação em administração, eu trabalhei em outros segmentos antes da saúde. Eu tenho 50 anos agora e eu comecei, então, em outras indústrias, né? E depois, com 26, 27 anos, eu comecei a trabalhar com tecnologia para a saúde na MV. Que muitos de quem milita aí na área da saúde, quem trabalha na área da saúde sabe quem é a MV. Então, fui executivo da MV durante 20 anos, e pude acompanhar e estar junto, né, com a MV em todo o crescimento que ela teve, a expansão. Então, tive uma experiência muito grande aqui no Brasil, fui diretor de negócios internacionais também da MV, e ao longo desse tempo e até agora, né, eu continuo coordenando a Câmara da Saúde lá do Conselho Regional de Administração, e depois disso, depois de encerrar essa jornada de 20 anos aí com a MV, esse ciclo, eu comecei a Sisqualis, né, junto com o Guilherme Sander, que é meu sócio, é um médico, e a gente está aí desbravando esse mercado da interoperabilidade, que ele começou lá atrás, e a gente está dando continuidade, fazendo a expansão do mercado e da empresa. Então, acho que assim, um resuminho rápido aí. Muito legal, e realmente seria só um podcast, uma live só sobre isso, sobre a tua trajetória e como é interessante, muitas vezes, quanta gente às vezes está em grandes empresas e tem interesse em empreender, em fazer algo diferente, e tem que ter muita coragem. Eu te parabenizo por isso, porque ao mesmo tempo trazer realmente soluções que façam a diferença na vida das pessoas, como vocês estão trazendo, e isso é realmente muito louvável, e a gente tem que parabenizar sempre as pessoas que a gente encontra nessa jornada que tem essa coragem. Bom, Guilherme, o palco é teu, o Guilherme vai conversar conosco, ele vai apresentar agora os desafios da interoperabilidade, o que falta para o Brasil chegar a um nível em que a gente realmente
possa dizer que somos um país que já tem a interoperabilidade de dados no nosso dia a dia, o que precisa para que isso aconteça, e ele vai nos contar aqui o segredo. Vamos lá. Eu me permiti aqui um pouco de ousadia da minha parte, mas de falar aqui do segredo, mas é uma alusão àquele livro, né, O Segredo, que, enfim, que se traz alguns conhecimentos ali. Eu fiz uma alusão porque a gente falou no último, lá no Future Health Forum, que foi excelente, aliás, a gente conversou bastante sobre os desafios da interoperabilidade. Claro que eu vou tomar esse assunto aqui também, né? E acho que tem um espaço aí para a gente debater sobre isso também, ver se responde alguns comentários. Mas aqui o que eu procurei trazer aqui é um passo além, né? Porque ali a gente, como uma continuidade do que a gente viu lá, né? Para não ser rigorosamente a mesma palestra, eu desci um degrau e agora eu vou poder mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse mergulho juntos aí na questão da interoperabilidade. E a gente vai falar muito mais de processo do que de tecnologia especificamente, porque a tecnologia ela já está, um passo que já foi resolvido. Tecnologia já foi resolvido. O que a gente precisa resolver agora é os outros passos, que é a interoperabilidade organizacional, né? Ou seja, fazer com que as pessoas sentem na mesa, para que esse é o nosso grande desafio, que eu até mostrei lá no fórum, foi um dos slides que eu coloquei lá, que é o grande desafio, é a gente juntar as pessoas, né, para tratar dos dados, da troca de dados, que não é das instituições, e sim do paciente. Então, esse é o grande desafio. E aí eu vou trazer aqui alguns slides para a gente descer um nível a mais, né, na questão da interoperabilidade. Só vou fazer já posso começar aqui, né? Sim, fica à vontade. Só vou fazer uma breve descrição aqui do tema da interoperabilidade, caso alguém não tenha visto, né, ainda aquela apresentação, para a gente também não ficar no ar aqui em relação a isso. A interoperabilidade, na verdade, é a qualidade de fazer a junção de dados de diferentes sistemas, instituições, tecnologias, né, essa capacidade. Isso é interoperabilidade de dados clínicos. Então, quando a gente é atendido num hospital e depois faz um exame num outro laboratório, que é um outro CNPJ, ou que é do mesmo CNPJ, mas tem um outro sistema, normalmente esses dados eles ficam separados, né? Ficam gravados em bases diferentes. O que a gente consegue fazer através da interoperabilidade é juntar esses dados em um único local, e depois gerar em cima disso, né, uma visualização unificada, né, pode ser por ordem cronológica, enfim, essa é uma forma. Tá? Então, o conceito de interoperabilidade é esse. Tá? Em termos genéricos, depois também nada melhor do que o ChatGPT e do que o próprio Google aí para explicar até melhor, com palavras melhores do que as minhas, o que é interoperabilidade, mas basicamente é isso. E aí o que eu convido vocês para a gente dar uma navegada, na verdade, uma submergida, né, um aprofundamento no assunto, é que apenas 3% do que é interoperabilidade, né, é a questão da integração das informações em saúde. Então, é a ponta do iceberg, isso que a gente enxerga normalmente, né? Qualquer pessoa, mesmo que não trabalhe na área da saúde, se a gente falar essa situação que eu comentei, né, de ter os seus dados, ou de que, eu já levei a minha tia no médico, ou a minha mãe, o meu pai, o meu familiar, e cheguei lá e tive que explicar tudo, e eu não lembrava, ou tive que levar uma mala com um monte de papel, de resultado de exame dentro, para poder falar, reportar, né, o histórico clínico do meu familiar. Então, essa parte é o que todo mundo entende. Bom, abaixo disso, de forma mais detalhada, existem outras coisas que, uma vez que esses dados estejam integrados, né, interoperados, que a gente pode aplicar, né, outros conceitos que a gente pode aplicar em cima desses dados que estão integrados, interoperados. Então, a gente fala aqui, por exemplo, da alertas epidemiológicos, né, porque uma vez que eu tenho essas informações consolidadas, eu posso, direto da plataforma, eu posso gerar alertas, né, em cima de epidemiologia, pode ser de alguma notificação, de alguma doença, de alguma situação que esteja acontecendo numa comunidade ou em alguma população de pessoas, né,
e eu consigo, então, fazer esse monitoramento e gerar alertas. Saúde populacional, né? Então, consigo estratificar as pessoas por algumas características epidemiológicas ou outras características biomarcadores, eu posso avaliar a saúde da população. Eu posso fazer georreferenciamento cruzado, né, com a epidemiologia do local, posso fazer monitoramento de doenças raras, posso melhorar o conhecimento de perfil epidemiológico, uma vez que eu integro os sistemas, né, consigo cruzar informações. A gente pode aplicar a inteligência artificial, que está tão em voga aí, né, com a questão de estruturação de dados, diagnósticos, situações de risco, reconhecimento de textos, né, de evoluções, enfim, tratar melhor a questão dos dados do mundo real, fazer busca ativo de casos, né, também, até a da atenção primária, trabalhar muito forte a jornada do paciente, e é mais ou menos na jornada do paciente, na coordenação do cuidado e nas linhas de cuidado, que eu vou passar agora aí o próximo slide para a gente falar um pouquinho melhor sobre esses 3 temas. Teria muitas coisas para falar, mas como a gente tem um tempo limitado, então eu vou me deter mais nesses 3 itens, né? Nas linhas de cuidado, na coordenação do cuidado e na jornada do paciente. Então, são 3 linhas que estão interligadas e a gente consegue avançar melhor nisso. Eu estou só passando aqui o slide, um minutinho. Pronto. Então, aqui, imagino que quem está nos assistindo, se é da área da saúde, deve conhecer as linhas de cuidado, né? O desenho das linhas de cuidado. Então, onde a gente começa lá na esquerda com a prevenção e promoção da saúde, que considera estilos de vida saudáveis, enfim, né, os hábitos, né? E depois a gente tem o rastreamento, a parte do diagnóstico, uma vez que eu tenho uma indicação de que aquela pessoa tem determinada condição clínica, eu faço um exame diagnóstico, tem uma decisão com a avaliação desse resultado diagnóstico, e aí essa decisão terapêutica envolve toda a parte do tratamento, isso serve para qualquer especialidade. E depois que eu faço o tratamento, eu tenho basicamente dois desfechos, né? Ou cuidados paliativos, ou eu tenho um acompanhamento pós-tratamento, né? Para que essa pessoa siga a sua vida da melhor forma possível, de acordo com as características, com os tempos que ela descobriu a doença, enfim, daí tem uma série de características. E aqui embaixo a gente tem nessas setas pretas os momentos críticos do cuidado, porque como a gente olha assim nessa linha, né, parece uma coisa, poxa, muito legal, começa aqui na esquerda e vai andando e naturalmente sai do outro lado, né? Só que tem muitos momentos críticos entre essas etapas, né, que são grandes etapas, e aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que isso é diferente do papel, né? Aqui seria o papel, e como é diferente na prática. Então, isso aqui também é um esboço, mas a jornada normal, né? Falando de uma doença que tem um pouco mais de complexidade do diagnóstico, não aquelas que são rapidamente diagnosticadas. Vou dar um exemplo aqui, como uma inflamação no apêndice, ou enfim, mas uma inflamação no apêndice já está bem exemplificada. E aí, outras doenças, elas necessitam, às vezes, de mais de um especialista, necessitam de mais... Estou falando aqui com uma oncologista, então eu fico até... Não quero me aprofundar. Eu posso pedir para o Pedro me tirar daqui. Não, mas é assim, então ali tem várias... por favor... Ali então tem vários momentos, né, Alessandra, que vai, sim, onde o paciente vai e volta, não tem certeza, às vezes tem comorbidade, né, então não é simplesmente identificar a doença e sair tratando, tem que ter uma avaliação de algum colega de outra especialidade, porque como o nosso corpo é um sistema, então mexe de um lado pode prejudicar o outro, né, então tem que sempre avaliar risco-benefício. E, enfim, então essa jornada ela tende a ser muito confusa, complexa e acaba demorando muito.
e isso a gente está falando, talvez olhando mais até para uma jornada onde tenha na saúde suplementar. Se a gente for olhar a jornada no sistema público, ele tem ainda outros problemas adicionais, que é a questão do gargalo, né? E às vezes de alguma ineficiência, tá? Então, mas muito mais de gargalo, né? Então a gente tem que, aí é que onde a interoperabilidade pode, ela não vai simplesmente, a tecnologia simplesmente não vai resolver o problema automaticamente, mas ela pode jogar luz sobre esses tempos em que a gente deveria fazer determinada tarefa. Na indústria automotiva, tem um tempo, por exemplo, para a carcaça, falando numa fabricação de automóvel, né, tem um tempo para aquele chassi do carro andar dentro daquela esteira, e tem um tempo certinho para chegar ali o vidro. Cada segundo que atrasa o para-brisa para chegar lá no robô, para que ele colhe no vidro, ele é apontado. Né? E na saúde, infelizmente, não é assim. A gente não tem um cronômetro dizendo, olha, o tempo que eu deveria fazer ter a primeira consulta a partir dos sintomas é tanto, depois para fazer o exame seria um dia. Qual é o tempo mínimo para fazer? É um dia. Eu faço a consulta num dia, no outro dia eu deveria fazer, né, o exame, talvez de confirmação diagnóstica, ou o primeiro, pelo menos, no dia seguinte, mas eu não consigo fazer, tudo bem, tem várias variáveis, né, que eu não consigo fazer no outro dia. Mas qual é o tempo, então? É 7 dias, né, até 10 dias, e enquanto isso, a doença não espera. Né? Então, essa questão da jornada de cuidado, ela tá intrínseca, ela é intrínseca com a qualidade do desfecho que eu vou ter lá do outro lado, né? Porque e até aqui, na verdade, tudo que a gente está falando aqui é só para o diagnóstico, depois ainda teria toda a parte do tratamento, continuidade do tratamento, ou outro tratamento, né? Porque a maioria das doenças, essas mais complexas, elas não envolvem um procedimento só, né? Na parte de oncologia, de novo, estou me arriscando aqui, mas ela vai lá, faz uma cirurgia, daí depois da cirurgia tem que se recuperar minimamente, daí tem que fazer uma quimioterapia, às vezes tem que fazer mais de uma sessão, dependendo do caso, se já teve metástase, tem que fazer outra cirurgia, outra quimioterapia, radioterapia, daí tem que combinar um conjunto de tratamentos, e tudo isso envolve daí uma outra coisa que eu comentei ali, que está dentro da jornada de cuidado, mas que é a coordenação do cuidado, né? Porque os pacientes, e eu obviamente já fui paciente também, e às vezes a gente bate a cabeça, a gente fica, poxa, mas e agora para onde que eu vou, né? Eu falo com quem agora? Vou no pronto-socorro, chamo o SOS, para onde que eu vou, né? Vou direto no especialista, mas qual especialista? Porque o fato de estar com uma dor de cabeça não quer dizer que seja uma coisa neurológica, ou né, tá com dor no peito não quer dizer que é cardiologia, pode ser uma dor muscular, enfim, pode ser outra coisa. Então a gente tem essa questão de que a gente precisa ser coordenado, né? E se a gente que tem, em tese, né, mais esclarecimento, né, tem mais conhecimento até do fluxo da saúde, como funciona, imagina as pessoas que têm menos acesso ou que têm menos contato com o fluxo da saúde. E na saúde pública é mais complexo, porque daí tem outros fatores, né, como sistemas de regulação, que daí a gente precisa estar devidamente encaminhado dentro do sistema, não do sistema único de saúde, mas do sistema tecnológico, porque ele faz parte do processo burocrático de atendimento. Então, todos esses componentes que eu falei, eles estão impactando diretamente na jornada, que infelizmente pode durar mais de ano, né? E como eu falei, a doença não espera. Então, eu tenho falo assim que o tempo, na área de financeira se fala, o tempo é dinheiro, né? Time is money, né? No caso da área da saúde, tempo é vida, ou qualidade de vida, né? Então, a gente precisa ser ágil e a gente precisa empregar tudo que a gente puder com tecnologia para tornar esse processo mais ágil, mais fluido, né? E tecnologia e serviço. E aí eu faço um gancho aqui, e vou fazer no slide seguinte também, que daí eu vou dar um exemplo legal para vocês no próximo slide, já dando um spoiler para ninguém sair da apresentação no meio. A gente precisa ter esse
serviço que o TUME faz, Alessandra, é fundamental nesse processo. Eu não queria me furtar de falar isso aqui, porque realmente é um exemplo que cabe, porque é onde o paciente está interagindo, né? E aí tem as oportunidades para poder esclarecer, para poder encaminhar, né? E poder medir esses tempos, né? De acordo com os sintomas que ele está sentindo. Então, eu acho que o TUME é muito essa forma de atuação que vocês fazem é muito resolutiva, né? É muito proativa e precisa ter esse contato. Sem esse contato, eu diria assim, o paciente, mesmo ele tendo um médico assistente competente, ele fica desassistido, ele fica confuso, ainda mais com a situação que ele está vivendo, e não só na oncologia, mas na oncologia acho que mais ainda, mas em outras especialidades também. Vou passar aqui para não ficar tanto tempo no mesmo slide aqui, só um minutinho. Opa, a gente que vivencia isso no dia a dia com os pacientes, é muito, mesmo o paciente, e isso independe se é um paciente hoje em dia, né? Se é um paciente de operadora de saúde que vem tratando com operadora de saúde ou que vem tratando pelo Sistema Único de Saúde. O que a gente sente é que a situação, a medicina ela é tão fragmentada que os pacientes eles ficam realmente perdidos, principalmente quando é uma jornada de algo que eles não estão acostumados. Então, realmente é muito desafiador. E aí é o que eu vejo, assim, cada vez mais valor no que vocês fazem, né? Então, bom, aqui eu preparei, aí eu já peço desculpa pelo design do slide, que está horrível, mas foi que eu consegui fazer rapidinho. Foi o fluxo A e o fluxo B, tá? O mesmo paciente no fluxo A e no fluxo B. Esses prazos, eles são estimados, mas eles são muito próximos da realidade. Alguns eles são reais e outros eles são estimados, tá? Mas é bem próximo da realidade. Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas na média é isso aí. Então, assim, um paciente que ficou lá 2, 3 meses com sintomas, daí começou a ter uns sintomas mais claros, né? Mais claros do que ele estava enfrentando, e aí ele levou 15 dias para, quando chegou à conclusão de que precisava buscar uma ajuda, levou 15 dias, foi na atenção básica, isso pelo Sistema Único, ele conseguiu a consulta ali, em 15 dias ele conseguiu a consulta, 45 dias para uma agenda com o especialista, né? Que no caso ele foi encaminhado para, se eu não me engano, foi para o gastro. Aí ele conseguiu, com 45 dias, para fazer uma colonoscopia, 25 dias, mais ou menos, aí que mudou o caminho, porque aqui eu estou falando o que seria, e depois eu vou, ali embaixo, no fluxo B, é o que aconteceu, mas vou dizer como que aconteceu. Aí teria mais uns 25 dias ali para ter o resultado da biópsia, mais 25 dias para ter uma consulta com o especialista, aí em um dia, basicamente, com os resultados, teria a confirmação do diagnóstico, mais uns 15 dias, 35 dias para começar o tratamento cirúrgico, depois fez o tratamento cirúrgico inicial, né, o primeiro, daí mais uns 35 dias para começar a químio, e depois mais uns 35 dias para ter, que não seria assim, né, naturalmente teria mais coisas, mas eu cheguei por isso que eu botei um ponto de interrogação ali no desfecho, né, que não seria um desfecho. Isso daí dá mais ou menos 9 meses, que eu falei rapidamente, tá? Aí nós vamos para o fluxo B, que foi o que aconteceu efetivamente. O paciente teve lá também os mesmos 2, 3 meses, 15 dias para conseguir a consulta na atenção básica. Aí, como a gente conhecia o paciente, eu e mais alguns conhecidos que também trabalham na área da saúde, ele nos reportou falando dos sintomas. A gente não, obviamente, a gente não é médico, mas a gente sabe que tem alguma coisa que não está correta, né? E aí a gente já deu um passo adiante. A gente já foi direto para a colonoscopia, né? E foi feita a colonoscopia, já foi coletado ali, já foi encaminhado, né, o material.
e já foi, o próprio colonoscopista já nos disse, olha, pelo que eu retirei aqui do material, tem alguma coisa. E aí foi feita a biópsia, foi confirmado com 9 dias, então, do primeiro contato conosco ali até a confirmação do diagnóstico foi feito em 9 dias. Depois teve mais 7 dias, em 12 dias da colonoscopia do contato conosco até o tratamento cirúrgico foram 12 dias, tá? Olha Então só. foi a jato, né? Depois aí voltou para o sistema, quando entrou, a gente orientou, né? Porque aí tem uma questão que é a coordenação de cuidado que eu estava falando. Sim. A pessoa disse, para onde que eu vou? Eu falei, olha, pega esse resultado de exame, fala os teus sintomas e vai na emergência de um hospital. Porque tu vai ser... eu acho difícil alguém olhar aquilo que estava escrito ali, né, com o resultado da colono, com toda a biópsia, tudo. Difícil algum médico da emergência não colocar o paciente, né, como emergência, não internar e para fazer o tratamento. E foi isso que aconteceu. Né? Então, foi feito o tratamento, foi feito o tratamento cirúrgico, aí o hospital, já como a contra-referência, devolveu, né, para a referência lá para a unidade básica o atendimento. Aí foi feita uma consulta lá com a atenção básica, que eu até pulei aqui para não ficar muito longo também o fluxo, e aí foi feito um agendamento com o especialista, o especialista daí encaminhou para outro centro, referenciou para outro centro, sendo que naquele centro onde ela fez o tratamento cirúrgico, o paciente fez o tratamento cirúrgico, teria toda a estrutura para dar continuidade, né? E aí, resumindo, o centro esse conseguiu puxar ela, né, para continuar o tratamento lá. E aí, bom, aí depois foi feita a químio, né, mais 25 dias. No final das contas, essa primeira parte, porque depois teve, um adenocarcinoma de reto, que esse paciente tinha. Então, eu por não ser médico, obviamente, não ser oncologista, eu desconheço os prognósticos, né, para esses casos, mas eu imagino que esse prazo tem um impacto considerável, né? Sem dúvida. Que esse prazo, não sei se salvou a vida, mas pelo menos deu muita qualidade de vida. E aí a gente fica muito impressionado, porque mesmo quando o paciente já está dentro de uma cadeia que a gente imagina que já esteja num hospital referência para fazer, o sistema ele é tão sem sentido que ele tira o paciente que está dentro do local que já pode ser tratado para ir para outro local. E aí o paciente chega lá sem informação, ou só com informação de registro, só dizendo, olha, foi feito tal cirurgia, né? Foi feito esse procedimento aqui no paciente. Tá, qualquer médico olha ali e sabe o que foi feito, mas em que condições, o que aconteceu com o paciente, qual é o histórico dele, né? Qual é o histórico lá da atenção básica, a gente não tem nada, né? Não tem esse compartilhamento de dados. Então, é nisso que a gente entende que a interoperabilidade deve contribuir, né? E ficar marcando esses momentos, esses tempos, ninguém se ocupa de medir esses tempos, né? Nem os tempos e nem os fluxos. Então, eu já conversei sobre isso com muita gente, assim, e eu não vejo, assim, nada nesse sentido, né? Eu vejo, sim, na terapia, eu vejo em processos, assim, protocolos, né, clínicos para tratamento, e isso é louvável, tem que ter cada vez mais, né? Mas numa parte de fluxo, assim, que isso pode salvar tanto a vida quanto o próprio protocolo desenvolvido, né? Exatamente. Para chegar no momento certo, né? Tem aqueles 5 certos lá da enfermagem, né? Que tem que estar no momento certo. Não adianta eu ter o melhor tratamento do mundo no momento tardio, daí já diminui as possibilidades. E então aí eu coloquei algumas questões aqui, já me encaminhando para o final, que eu não quero também deixar o pessoal entediado aí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu só... Passei a mais aqui a...
Só um minutinho. Foi. E aí eu coloquei essa outra visão aqui, né, por cima, para a gente discutir junto aqui, para a gente fazer algumas reflexões juntos, né, para a gente fazer essa análise dessa jornada. No fluxo A, 9 meses, no fluxo B, 3 meses, né. Então, e eu diria assim que é muito mais, não teve nenhuma questão de estrutura assim diferente do que tem no sistema A ou B, né, no fluxo Sim. A ou B. A diferença é a coordenação de cuidado e, claro, daí um pouco de gestão para a gente ver, né, como é que o paciente poderia fazer antes uma coisa que talvez indo pelo sistema ele demoraria mais tempo, né? Claro. E aí as questões que eu coloco, assim, em relação a essa diferença do fluxo A e fluxo B, o prognóstico, né? Como é que ficaria o prognóstico? Como é que ficaria a qualidade de vida do paciente, né? Por sorte, a gente sabe que no fluxo B, a gente sabe que o paciente está bem, né? Está bem dentro do quadro que ele tem, né? Obviamente, mas tá bem, tá combatendo, né? Uhum. Em relação aos sintomas, né? Como é que seriam os sintomas desse paciente? Como é que foi a experiência desse paciente, dos cuidadores, né? A gente fala muito de experiência do paciente e tal, mas, né, vamos botar na prática, né? A diferença de um paciente com adenocarcinoma de reto começando um tratamento e finalizando pelo menos a primeira parte, né, o primeiro lote do tratamento em 3 meses e o outro finalizando em 9 meses, ou o mesmo paciente, né? Comparar um paciente com outro é difícil, mas o mesmo paciente seguindo em fluxos diferentes, né? Como é que seria a experiência dele, né? E a gente não pode deixar de falar disso, né? Porque a gente fala que a vida não tem custo, mas tem preço, né? Então a gente tem que sustentar isso de alguma forma. E como é que fica isso para o custo do sistema de saúde, né? Eu não sei, são perguntas, tá? Eu não tenho a resposta, assim, mas será que a gente conseguiria atender 3 pacientes no fluxo B, ao invés de atender um no fluxo A? Será que a gente atenderia com o mesmo custo, a gente atenderia 3 pacientes? Ou talvez atendesse os 3 e o que sobrasse ainda a gente colocaria para uma estratégia de prevenção, de promoção ou melhoria de gestão, né, para ter mais pacientes até de outras especialidades ou de outros tipos de tumor, né? Como é que a gente faz, né, essa conta de equidade, né? Se a gente não mede aquilo, né? E como eu falei, eu vim da administração, então a gente aprende sempre que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né? A gente tem que medir. Como é que a gente não mede os fluxos, a gente não investe nos fluxos e como é que a gente mede, como é que a gente trata, então, essa questão da equidade. E aí, né, voltando para aqueles 3 pilares que eu decidi pegar lá do iceberg, né, para a gente se aprofundar, né, como é que fica isso, como é que a gente relaciona isso com a jornada, com a navegação e, finalmente, com a coordenação de cuidados, né. E aí eu queria, de novo, né, fazer um gancho aqui para o que vocês fazem ali com o turno, que eu acho que ele entra ele responde em determinada medida um pouco de cada uma dessas perguntas. Então, acho que por isso que eu faço questão de destacar, assim, porque se caso tiver algum secretário de saúde, algum diretor de hospital, alguém aí no diretor clínico, alguém que está nos vendo aí, que possa ir analisando essas estratégias, né, para ir pensando. Eu acho que tudo parte disso, assim, tudo parte de eu pensar o que é possível, o que é preciso, né? E começar a mentalizar isso para que em algum momento isso se torne realidade. Então, por isso que eu estou fazendo esse link direto com o Tume, porque realmente eu entendo que é por aí. Muito legal, e sem dúvida, e o que a gente percebe é que existe sim essa fragmentação dos cuidados em saúde, onde cada instituição tem o seu jeito e ainda tem uma regulação externa do sistema público de saúde, uma gestão também que é muito fragmentada, e eu acho que ela é volátil, assim, porque a gente
lógico, tem algumas coisas que dão certo já, mas assim, do ponto de vista que a gente enxerga do paciente que está nessa jornada de tentar identificar o diagnóstico e o tratamento de uma doença grave, existem gargalos de tempo de espera que são inadmissíveis. E essa preocupação em medir isso não são poucas pessoas que têm isso, essa preocupação, por isso que isso não acontece, na verdade, ainda, não é? Se a gente for olhar do ponto de vista prático, não se faz isso ainda, né? Não. E aí eu queria perguntar, Guilherme, qual é a ideia da Sisqualis nesse processo, assim, onde é que a Sisqualis auxilia esse processo de gestão? Tá. De várias formas, mas a principal, assim, para ficar uma mensagem clara, é na integração dos atores de saúde. Então, posso dar um exemplo aqui. Imagina uma prefeitura que tem lá a sua rede de atenção básica, que tem nessa cidade, nesse município hipotético, tem operadora de saúde e tem hospitais que prestam serviço para o sistema único, né? Então a gente pensa assim, e os munícipes desse município, eles estão transitando entre, eles fazem um atendimento num hospital, eles têm um exame num laboratório que não é daquele hospital, eles podem fazer um exame num outro hospital, podem fazer um procedimento no outro, tem vão lá no posto de saúde para tomar as vacinas que o Sistema Único oferece, daqui a pouco teve um acidente, foi numa UPA, tem lá o registro dele na UPA, né? Então, ele também, depois, por um determinado momento, ele pode ter uma vida num plano de saúde, enquanto ele estava empregado, ele perde o emprego, ele volta para o Sistema Único de Saúde. Sim. Então, esses dados, eles estão todos compartimentados. O que a gente faz? A gente unifica esses dados. E uma vez que a gente unifica, a gente consegue fazer uma série de controles. Se a gente é contratado pela prefeitura, por exemplo, para integrar a rede de saúde, né, para monitorar isso, a gente consegue monitorar esses prazos. Por quê? Porque eu sei quando que o Guilherme Barros saiu da unidade de atenção básica e foi ser atendido no Hospital X, que presta serviço para esse município, né? Então, eu consigo saber que ele foi lá e que ele voltou para a atenção básica. Ou que ele foi lá e de lá teve que ser transferido para outro hospital, que tinha algum serviço que aquele hospital não efetuava. Então, a gente consegue monitorar esses tempos na jornada do paciente. Isso é um caso, né? Através dessas informações consolidadas, eu consigo coordenar melhor o cuidado, porque eu consigo ver o prontuário longitudinal do paciente. Então, eu consigo ver aquilo, né? Eu consigo ver, por esse paciente aqui, nós vamos regular ele para outro lugar, mas eu vi que ele iniciou o tratamento dele no Hospital X, será que não é melhor eu deixar ele continuar o tratamento lá, né, porque lá já tem, enfim, todo o histórico, já tem toda ou está mais próximo da residência dele, né, e aí a gente tem que ver, analisando isso, mas através da integração. Sem integração, a gente não consegue fazer isso. E o nosso papel, ele também serve, para finalizar aqui minha fala, ele serve como integrador também de aplicações, né? Como é o caso do próprio TUME. A gente pode integrar o TUME com os sistemas hospitalares, né? Então, acho que isso aí também... E aí vai criando uma cadeia de integrações que são informações que vão só enriquecendo os dados para análise, seja do município, seja da operadora, seja cada um com o seu perfil, com o seu consentimento, obviamente respeitando as questões da LGPD, né, para não deixar menos falado isso. Sim, impressionante. E já tem algum lugar no mundo que exista um sistema como esse, funcionando, que a gente possa se espelhar? Assim, essa parte de medições, assim, eu desconheço, tá? Sinceramente, eu desconheço. Assim. Pode ter alguma iniciativa, talvez alguém saiba, mas eu vi, alguém falou que lá em tal cidade tem. Mas eu desconheço. O que a gente vê, sim, são acesso às informações
acesso às informações integradas. Isso tem alguns lugares que tem, por questões administrativas e políticas do local, né? No caso, tem uns que eu sempre cito, né? Na Noruega, a própria Dinamarca, tem uma... mas eles gozam de uma qualidades diferentes das nossas, né? Eles não têm dois sistemas, eles não têm sistema híbrido, é um sistema só, fica um pouco mais fácil, um país menor também, com muito recurso, né? Então, é diferente. O nosso país aí tem, sei lá, 100 bilhões de dólares aí né, de investimento em saúde pública e privada, mais ou menos isso, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é pouco. Nos Estados Unidos é 6 trilhões de dólares. Então, outros países, o investimento per capita é muito maior, né? A gente faz milagre, na verdade. Para 212 milhões de habitantes, milagre. Eu tive a oportunidade de visitar a Dinamarca para um workshop na área de câncer ginecológico esse ano, e uma das coisas que me chamou muito a atenção, eles, quando o cidadão nasce, o CPF dele é o Registro Nacional de tudo, não é? E eles acompanham aquele registro até o óbito da pessoa, o tempo, né? E é o mesmo registro, o período todo de vida. Então, isso me chamou muito a atenção, quer dizer, eles realmente têm os dados todos compilados e acessíveis. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que, claro, por ser um país pequeno, isso também é muito mais fácil de se fazer, mas eles têm um ranking dos hospitais mostrando publicamente, mostrando o quanto aquele hospital, a paciente com câncer de ovário estágio clínico 3, ela vive no hospital A, no hospital B, no hospital C. Isso é um passo que a gente vai ter que fazer aqui, que nos Estados Unidos já é feito, né? Tem plataformas que controlam isso, que monitoram, né? O Leapfrog, por exemplo, é uma. Mas eu vejo que a gente precisa evoluir muito ainda nos critérios de avaliação, porque hoje tem comparativos, né, entre um hospital com o outro, só que o problema são os critérios, né, que o pessoal normalmente não usa, teria que usar algum método, talvez o grupo de diagnósticos relacionados, né, o DRG, né, pode ser um bom, quando tem a questão do risco e mortalidade ali também, o ajuste, né, também pode ser uma questão de, dá para analisar as duas coisas, mas aí dá para comparar um com o outro, né, A com B, mas senão a gente fica com uma dificuldade. Mas eu concordo contigo, a avaliação deveria ser por aí, né, não porque o hospital tem uma recepção bonita, né, ou porque tem um robô para fazer cirurgia, né, mas e o desfecho, né, e o desfecho, como é que é o desfecho? Pode ser maravilhoso, mas e o desfecho? Exato. Mas só que ninguém fala, infelizmente ainda, né, que a gente pouco fala de desfecho, né, até porque a gente não é remunerado por isso também. Sim. Mas é uma jornada, né, o nosso país tem muita dificuldade, eu acho que a gente tem umas coisas que a gente tem bastante perspectiva, assim, para evoluir, e depende da gente, depende de gente que nem a gente que vai fazendo um pouquinho, vai brigando aqui e ali, vai indo devagarinho, as coisas vão avançando, mas não sei se a gente chega tão rápido. Né? Muito legal, Guilherme. Nossa, quero te agradecer. Realmente tu incrementasse aí, foi uma complementação mesmo da tua fala lá do dia do fórum. E mais uma vez te agradeço a oportunidade de te ouvir um pouco da tua experiência. Eu tenho certeza que coisas incríveis surgirão nos próximos meses nesse âmbito aí de integração de dados, de interoperabilidade. É uma necessidade que cada vez mais as pessoas, assim, as instituições estão percebendo o quanto agrega valor realmente na saúde das pessoas. E, enfim, não sei se tu quer passar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Não, acho que era só isso, só agradecer mesmo, agradecer a vocês aí pelo convite, mais uma vez, né, eu realmente fico bem honrado mesmo, porque
estar convivendo aí com vocês é muito bom. Que bom, muito obrigada. Esse vídeo vai ficar gravado no canal do YouTube do Future Health Forum, e no próximo mês, em novembro, nós vamos fazer a segunda live com o André Pinto, que é cientista de dados de Barretos, e ele vai nos trazer a experiência dele na ciência de dados e informações importantes que eles vêm desenvolvendo no Hospital de Amor de Barretos também. E nós vamos anunciar direitinho o horário e a data correta do mês de novembro da próxima live. Guilherme, uma boa noite, muito obrigada, e nos encontramos em breve lá no Tecnopuc na semana que vem. Certeza. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.